salmista já dizia: o Senhor é bom. Pensa num homem que sofreu, né? É o nosso querido Davi. E ele ousava dizer: o Senhor é bom. Deus é bom demais. Se não fosse a misericórdia do Senhor sobre a tua vida, você consegue se imaginar onde você estaria agora? Talvez a gente pare e pensa, fala: nossa, quanta coisa o Senhor já fez por mim. E é engraçado porque as coisas ruins acontecem e a gente tá vivendo. Quem está vivendo aqui? Levanta a mão. A gente passa por isso. A gente está sujeito, né? Infelizmente. É como andar de carro na estrada. Tenho certeza que você já percebeu isso, que a maioria dos acidentes que acontecem, uma pessoa está embriagada, o carro lá bate com o outro, aí a pessoa do outro carro morre e o cara que estava bêbado não morre. Quem já viu isso aqui? Aí você pensa: o Senhor é bom. O cara estava bêbado, o cara causou o acidente, o cara tirou a vida de outras pessoas. Às vezes acontece isso conosco. Nós estamos andando certo, no limite de velocidade, mas tem alguém que está fora do limite de velocidade e colide conosco na nossa vida. Isso nos entristece, isso nos atrapalha, causa situações ruins em nossas vidas. Mas a gente está vivo, a gente está vivendo. E a gente já sabe, eu pelo menos já falei isso algumas vezes, outras pessoas já falaram, você já ouviu. Jesus não prometeu deixar a gente sem tribulação. Pelo contrário, Ele falou que no mundo a gente teria, a gente vai ter. Mas o Senhor é bom. Hoje é um culto de Santa Ceia e Jesus fala na palavra dele no livro de Lucas, quando ele estava reunido com seus discípulos, ele pega o pão e fala: fazei isso em memória de mim. E a gente tem essa oportunidade de lembrar do Senhor nessa noite. A gente olha para as Escrituras. Quem ama a palavra de Deus? A gente tem que saber e entender o que Deus quer dizer. Muitas vezes a gente lê muito rápido e existem certos detalhes que a gente acaba não percebendo. Existem certas coisas fundamentais para a nossa vida, mas a gente lê meio assim correndo, ou às vezes com sono, e aí a gente não percebe. E esses pequenos erros atrapalham a nossa vida, porque a gente está se baseando numa coisa que não é verdade, ou numa meia verdade. E não existe meia verdade, a verdade é absoluta. Então quando a gente for ler isso aqui, eu acredito que ainda deve existir umas 3 ou 5 pessoas que lê isso aqui. E quando a gente for ler essa palavra, é com a ajuda do Espírito Santo, para: Senhor, eu não estou entendendo isso aqui, me ajuda a entender. É igual quando é sobre a história de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi, o Tiago falou ontem, e você já ouviu outras vezes outras pessoas falarem, todo mundo já sabe de cor. O que a gente ouve sobre Davi? Davi, quando enfrentou Golias, Davi teve coragem. E o Senhor manda você ter coragem essa noite, amém? Quem já ouviu isso aqui? Nós somos Davi, igreja, quem já ouviu? Mas se a gente for analisar, a gente não é Davi. Sabe quem a gente é? O exército de Israel, morrendo de medo lá do Golias. E sabe quem é Davi? É o Senhor Jesus, que entra com a misericórdia dele em nossa vida. É igual quando a gente ouve a história do filho pródigo. Nossa, eu sou o filho pródigo. Não, você não é o filho pródigo. Você é o filho que está emburrado porque o pai trouxe o filho de volta. Você tem que ler e entender: Senhor, o que o Senhor está querendo falar aqui? Porque a gente se move pela emoção e fala: ai, que lindo. Verdadeiramente, eu estou precisando voltar, Senhor. Eu estou, mas eu não estou. E enquanto eu estava, eu não estava. Então eu preciso estar de novo.
E nós somos esse filho que fica chateado com o pai. Mas como assim? Como assim? Não tem lógica, pai. Eu estou aqui há todo esse tempo, eu não virei as costas. Nós somos esse filho. Que a gente possa pensar no Senhor essa noite. Quem era o Senhor? Eu tenho certeza que para qualquer um que está vivendo o cristianismo, aquilo que essa pessoa deseja é ser como Jesus. Eu não sei você, mas faz muito tempo que eu desejo isso. Que o alvo da minha vida é ser parecido com Jesus, ter as atitudes de Jesus. Porque quando Jesus estava entre nós, quando ele pisou aqui na terra entre nós, ele era como eu e você. Ele sentia frio, ele sentia calor, ele tinha que escovar o dente de manhã, ele precisava ir no banheiro, ele era como eu e você. Mas eu acredito que nunca existiu alguém tão guiado pelo Espírito Santo como esse homem. Porque a palavra de Deus é clara e diz que ele não tropeçou uma só vez. Eu falo, Deus, mas a gente tropeça tanto. A gente pensa uma coisa errada. A gente olha o irmão, já pensa errado. Às vezes, o Tiago é pastor. Ih, mas o Tiago é pastor? Já era, já tropeçou. E o olhar desse Jesus, o Jesus da Bíblia, não o Jesus segundo eu mesmo, o Jesus da Bíblia. Esse Jesus era um homem cheio de compaixão. Aleluia. Entenda uma coisa, não era necessário Jesus sair curando todo mundo. A missão de Jesus não foi essa, vim para curar os outros. Mas quando ele passava pelas pessoas, ele falava, eu não posso deixar aquela pessoa daquele jeito. Ele olhava, tá tendo um velório lá, Jesus. Nossa, precisava fazer uma coisa aqui, mas vamos lá, vai. Essa pessoa não pode ficar assim. Alguns desses milagres, sim, claro, para a confirmação de quem ele era. Mas entenda que não era a principal missão de Jesus. A grande verdade é que ele olhava, se Jesus olhasse no teu rosto hoje, ele veria aquilo que você está precisando. E mesmo precisando fazer outra coisa, ele não resistiria a essa tua carinha hoje. Ele iria falar, eu preciso ajudar você essa noite. Mas é interessante, Jesus não está mais entre nós aqui, a gente não pode tocar nem no manto dele mais. Mas essa é a loucura do Evangelho, porque ele não está aqui, mas ele está entre nós. E por incrível que pareça, ele está olhando essa carinha sua. E muitas vezes, ele esperava que essas pessoas viessem até ele. Jesus não era assim também, vamos lá, vamos sair curando todo mundo. O que você quer que eu te faça? A gente tem essa mania. A gente está passando por certas coisas, mas não fala com o Senhor. Deus sabe meu coração. Nossa, Deus, está tão difícil. Me dá força, me dá força. Essa oração, né? Me dá força, me dá força. Mas às vezes a gente precisa falar, Senhor, eu estou precisando disso. Eu estou precisando. O Senhor nos pergunta, o que você quer? O que você quer? Que a gente saiba pedir aquilo que a gente realmente precisa nessa noite, amém? Jesus, esse homem, todo cheio de compaixão, guiado por Deus, é isso que a gente precisa ser. Nossos dias estão muito corridos, o tempo passa muito rápido. Eu lembro, a gente descobriu que a Dani estava grávida e de repente já tinha uma criança. Mas gente, de onde surgiu essa criança? Aí eu tento lembrar de algumas coisas enquanto ela estava grávida, mas parece que eu não consigo lembrar, porque parece que foi muito rápido. Eu lembro que no começo a gente não entendia, é assim, né? Sabe, a criança está chorando, não sabe, não está entendendo. A criança acorda, é difícil e a gente não dorme. Aí eu falei para a Dani assim, essa é só uma fase, vai passar. Aí hoje eu perguntei para ela, você lembra daquele tempo que a gente sofria tanto com isso? Nossa, mas é verdade. Passou. E a gente nem lembrava mais que a gente passou por aquilo.
As coisas na nossa vida acontecem, mas nada é para sempre. Talvez você tente lembrar de alguma coisa ruim que você passou agora, mas, nossa, mas é verdade, passou. E essa memória de Jesus, esse homem que a gente olha e vê todo cheio de compaixão, que a gente tem que colocar como alvo na nossa vida de ser igual um dia. Sabe o que falta mais? Talvez você sabe disso, mas sabe o que está faltando? Olhar mais nos olhos um dos outros. Eu não estou falando dentro de casa também dentro de casa, tá? Não vou, já falei isso já. Até em qualquer lugar, por um desconhecido. Como que a gente se conversa? E aí, tudo bem? Tudo bem? Esse tudo bem já é automático. Você não quer saber se está tudo bem com a pessoa, já pergunta, né? Tá tudo bem, tudo bem. Bom dia, você nem pensou, nossa, que o teu dia seja bom, mas você já fala bom dia, né? Às vezes a gente solta assim. Está faltando mais esse olho no olho. Mas está tudo bem mesmo. A gente precisa representar melhor esse homem. Porque essa responsabilidade está sobre nós. Você está aqui, você segue esse livro, você segue um pastor, por escolha sua. Tanto que a gente viu dessa mudança. Quantas pessoas tinham aqui, hoje não estão mais, estão em todos os lugares. O Evangelho não é esse negócio de você é obrigado. Não, meu irmão, você faz porque você quer. Mas se você for fazer, vamos fazer. Se é para seguir esse Jesus Cristo, vamos segui-lo e tentar ser mais parecido o possível com Ele. Existem pessoas que estão sofrendo entre nós e às vezes a gente nem sabe, porque a gente não faz o mínimo. Que acaba o culto, a gente já está pensando em ir embora, que amanhã começa de novo. Essa compaixão falta em nós. Meu irmão, a sociedade quer impor um monte de coisa sobre nós. A cada dia mais lança um celular novo, lança uma internet mais veloz, lança um carro que tem um acessório a mais, sempre tem alguma coisa que vai ser lançada. E a gente já fica daquele jeito, eu preciso comprar, eu preciso ter. Porque a gente não pode ter uma casa simples, a gente precisa ter uma casa. E o problema não é ter a casa, mas o problema é que essa vontade de ter essas coisas está nos atrapalhando. O problema não é ter o carro, o celular. O problema é que isso nos atrapalha, essa busca. A gente gasta tempo, nós nos desgastamos atrás dessas coisas. Porque a gente tem que ter o melhor sempre. Porque a sociedade fica empurrando isso goela abaixo de nós. E a gente fica aceitando isso. Porque Jesus é maravilhoso. Porque Ele veio, Ele não tinha casa, Ele não tinha como se locomover, Ele não tinha roupa, Ele não ia... Tudo era o Senhor, o Deus, próprio Deus dava para Ele. Então você está dizendo que eu tenho que parar de trabalhar? Não. Eu estou dizendo que essas buscas pelas essas coisas têm atrapalhado a nossa cabeça. E a gente não consegue olhar para o irmão que está do nosso lado. A gente não está feliz com os 2.800. A gente quer 3.800. Meu irmão, o dia que você conseguir glorificar a Deus pelas suas aflições, o coração de Deus se alegra muito mais do que glorificar a Deus por uma bênção conquistada. Eu estava pensando, Deus, algumas coisas foram difíceis. Eu parei e pensei, mas olha a pessoa que eu sou hoje. A pessoa que eu sou hoje dá de 10-0 na pessoa que eu era em 2014. A pessoa que você é hoje também dá de 10-0 na pessoa que você era ano passado. Porque essas aflições agregam conhecimento, sabedoria na nossa vida. E se você é louco o bastante para levantar a mão e dizer, o Senhor é bom, quando você está passando essas dificuldades, o coração do Senhor se alegra muito com a sua vida.
Talvez você, mais uma vez eu te falo, está pensando aí no seu lugar, mas você não sabe o que eu passo. Meu irmão, para o Senhor não existe categoria de dificuldade. A gente só enxerga uma coisa, o quão grande Ele é na nossa vida. Ou você tem fé o suficiente para crer que Ele está comandando a sua vida, ou toda essa nossa vida é sem sentido. Paulo disse no livro de Romanos, um versículo que muita gente gosta, eu gosto, mas tem gente que gosta por interpretar mal, que é o versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem crê nessa palavra aqui? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas trabalham, todas as coisas contribuem para o nosso bem, se nós amamos a Deus. Então, todas essas coisas, tudo à nossa volta, contribui para o nosso bem. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não disse as coisas boas contribuem para o nosso bem. Ele disse todas as coisas contribuem para o nosso bem. O que é você, meu irmão? Você é uma pessoa em evolução, que você se converteu e Deus vai moldando a sua vida pouco a pouco. Mas para que essas mudanças ocorram, você tem que passar por situações amargas. Mas o Senhor nunca tirou a mão do vaso. Talvez existam pessoas cansadas nessa noite, e o desejo do meu coração é que essa palavra flua como esperança na sua vida, como refrigério à sua alma. Jesus disse: venham a mim vocês que estão cansados. Você que está sobrecarregado, venha a mim também. Outro grande problema da nossa vida é a gente tentar seguir a nossa vida sozinho, tentar resolver os nossos problemas nós mesmos, tentar resolver os nossos pecados nós mesmos. Ninguém consegue viver sozinho. Todos nós precisamos de alguém do nosso lado, seja a esposa, seja um amigo, seja quem for, um irmão. Nós precisamos de alguém. Sozinho é muito difícil. A gente sabe disso, mas a gente não compartilha, a gente não pede ajuda. Eu acredito que existem essas pessoas que têm essa compaixão do Senhor. Cabe a você e a mim procurar quem são essas pessoas. Alguém que a gente possa confiar. Talvez essa pessoa não é a sua esposa, não que você não possa confiar, mas talvez ela também não aguente. Mas você precisa de alguém que seja estímulo para a sua vida. Que quando você estiver querendo parar, essa pessoa venha como um desfibrilador, assim, e dá aquele choque que reanima. O Senhor diz: apesar de tudo, e agora eu quero dizer especialmente para você, às vezes o nosso coração é assim, a gente quer fazer diferente, mas a gente não consegue. Essa dificuldade que você está passando, um dia você vai olhar para ela e vai falar: aquela dificuldade me tornou esse grande homem, essa grande mulher que eu sou hoje. Para os nossos méritos? Não, porque é o Senhor quem está trabalhando na nossa vida. Mas a gente precisa estar atento à voz de Deus. A gente precisa entender o que Deus quer, como se comportar na situação difícil. O problema não é a ação, o problema é a nossa reação. Porque às vezes uma coisa que é pouca, a gente piora muito. Porque a gente já extrapola tudo. A gente já pensa, quer saber, tá assim, então a partir de hoje. A gente tem que saber. E quem vai trazer essa luz de como agir? O Senhor Jesus sobre nós. Ele trará luz. É a Bíblia que diz, né? Ele é luz para os nossos caminhos. Eu quero repetir isso e repetir quantas vezes for necessário para você entender que as dificuldades do tempo presente, escute isso, as dificuldades do tempo presente
E mais uma vez eu quero te lembrar, essa dificuldade é as coisas que o Senhor Jesus está trabalhando em nós. As dificuldades que nós estamos passando não podem ser comparadas com a glória que nos será revelada. É a Bíblia que diz isso, irmão. Se fosse eu, você estaria perdendo seu tempo aqui nessa noite. Mas Jesus inspirou a Paulo a escrever isso, que as dificuldades de hoje não podem sequer se comparar com a glória que nos será revelada. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando, as coisas trabalham para o nosso bem. Faz tanto tempo que a gente canta sobre isso, confiar em Ti. Faz tanto tempo que a gente diz isso, que a gente confia, que a gente crê, que pela fé é isso, pela fé é aquilo. Mas, Senhor, muitas dessas vezes têm sido palavras ocas, ó Deus, sem fundamento. Nos ajuda a confiar em Ti, Pai. Nos ensina a confiar em Ti. E esse confiar no Senhor, meu irmão, é salto no escuro. Sabe o que é esse confiar em Deus? É andar no meio da água enquanto o mar está todo agitado. E o que define aqueles que são daqueles que não são é simplesmente a atitude de dizer sim ao Senhor e começar a caminhar no escuro, caminhar onde não tem chão. Deus fala, vamos caminhar, mas Senhor, não tem chão. Caminha, por favor. O Senhor vai te dar força, meu irmão, em nome de Jesus. E eu não quero te decepcionar, mas talvez essas coisas nunca se resolvam. Talvez assim como Paulo, Jesus vai falar não. Ô Senhor, mas eu quero ser curado, me ajuda. Não. Jesus, eu preciso disso, me ajuda. Não. Paulo fala que ele pediu 2 vezes. Por isso que aquela canção é errada. Deus não rejeita a oração. Deus rejeita certas orações. Deus fala não. Você pode orar o que for. Você não lembra de Davi olhando pelo filho? Deus não atendeu. Deus não rejeita a oração. Essas canções têm feito de nós cristãos e cristãs vazias. A gente começa a acreditar nesse Deus falso que não rejeita a oração. Aí vem o não na nossa vida. Mas Senhor, o que está acontecendo? Viver para Deus é isso, é caminhar no escuro onde não tem chão. E quando Ele falar não, a gente abaixar a cabeça e continuar caminhando. Porque existe um Deus por trás de nossa vida. Existe um Deus por trás da sua vida. Meu irmão, não se engane, Deus sabe de todas as coisas. Deus já sabe dos nossos erros de amanhã. Deus já sabia que a gente ia falar não para Ele ontem. Mas sabe o que é o maravilhoso de Deus? Ele está assim, ó, só esperando você voltar. Sabe o que é maravilhoso de Deus? Que mesmo quando a gente vira as costas para Ele todos os dias, e muitos de nós fazemos isso todos os dias, no final do dia Ele está ansioso para você voltar, para Ele mudar a sua vida. É o trabalhar de Deus em nós, esse aperfeiçoamento que a gente tem que atingir. A gente não atinge porque a gente não aceita. É difícil, nossa, mas como é difícil. É difícil, eu sei que é difícil. Eu também, meu irmão, você não sabe o que eu passo para estar aqui em cima, de cara limpa. Você não sabe o que o pastor Sangalete passa para estar aqui, o que o Tiago passa para estar aqui todo sábado. E você tem coragem de abrir a tua boca para falar, é difícil para mim? Meu irmão, você crê nesse Deus ou não crê? Você pode vir à igreja o resto da sua vida e caminhar na beirada do caminho assim, ó, até onde dá. Até onde dá, Senhor. Até onde dá eu vou, Senhor. Eu te ajudo aqui, o Senhor me ajuda ali. Aí você pensa, nossa, mas como é duro ouvir isso.
Uma vez Jesus pregou uma palavra dura também. Aí teve uns discípulos que olhou para ele assim e falou: ó, Jesus, foi bom enquanto durou aí, mas não vai dar mais não. Essa palavra aí é muito dura de ouvir, não vai dar mais não. Sabe o que Jesus falou? Jesus não falou: não, pelo amor, peraí, você entendeu errado. Não é bem assim. Os discípulos foram embora. Jesus olhou para os 12 e falou: vocês não querem ir embora também não? Aí o homem que eu e você precisa ser é esse Pedro que fala: Jesus, a gente não tem para onde ir. Você entende a profundidade disso? Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, não tem para onde a gente ir, Jesus. Essas duras palavras são palavras de vida eterna. Entenda isso, meu irmão, não tem para onde a gente ir. E esquece por um momento terno e gravata, dogmas, ritos, esquece isso. Isso é consequência, não é isso que Deus quer. Deus quer o seu coração. Muitas vezes você me vê aqui assim, ó, e Deus está olhando para o meu coração nessa hora. Estou agradável para você, mas Deus pode estar olhando para o meu coração e fazendo assim, ó. É isso que vale. Eu quero te lembrar mais uma vez. Essa dificuldade que você está passando, as dificuldades que você passou, um dia você vai olhar para elas e vai dizer: elas cooperaram para o meu bem. Um dia nós estaremos com o Senhor nos ares. Aí sim aquela canção vai fazer sentido. Senhor, valeu a pena. O Senhor está muito interessado no seu coração. O Senhor não quer os seus dons. Afinal foi Ele que deu, Ele pode tirar. Ele já sabe como é. O Senhor não quer a tua fala. O Senhor quer o seu coração. Existe um grito desesperado todo santo dia do Senhor por aqueles que viram as costas para Ele, e por nós, muitas das vezes, vivendo esses dias corridos e turbulentos e cheios de coisas. A gente consegue resolver um monte de problema, vai para lá, vai lá no fim do mundo, volta, ai, resolvi, mas nós estamos de costas para Deus. E todo dia, meu irmão, todo dia o Senhor está clamando. Todo dia o Senhor está clamando. Você consegue entender isso? Um Deus criador, que não precisou ser criado, que criou todas as coisas, que te criou, que te conhece, Ele é desesperado por você. E Ele fica triste quando a gente pisa na bola. Você consegue entender isso? Mas Senhor, olha o teu tamanho, olha a tua imensidão. O que será que Deus viu em nós? Está aí uma pergunta que a gente nunca vai conseguir responder. Ele apenas nos quer. Ele apenas te quer, irmão, nessa noite. Ele apenas te quer todo final de dia. Assim como Ele fazia com Adão, toda a viração do dia, Ele quer estar com você. E em meio a todas essas dificuldades da vida, Ele pega você no colo, faz assim, ó. Feche seus olhos rapidamente. O Senhor está fazendo assim, ó. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Se existe algum choro preso, deixe esse choro sair. Não segure o choro. Não segure, meu irmão. Se derrame nos pés do Senhor. Todo dia, se derrame nos pés do Senhor. Se derrame, se desfaça. É isso, é isso, é isso. Pai,
Onde a gente pode ir se não for o Senhor, Deus? Senhor, de uma coisa eu tenho certeza. Eu aprendi isso contigo, Pai. O Senhor está trabalhando na nossa vida, Pai. Por causa do nosso dia a dia, a gente se esquece. A gente se esquece, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor está preparando algo grande para nós, que não é material, que não é financeiro. O Senhor tem preparado algo grande para nós, ó Pai. Algo que só nós, o Senhor, poderemos sentir um dia. O Senhor tem preparado isso, Pai. A gente se esquece disso, Senhor. Pai, nos perdoa. Que assim como o Senhor disse um dia, para a gente celebrar a Santa Ceia em memória de Ti, que a gente se lembre de tudo que o Senhor foi em nossa vida, de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor vai fazer em nossa vida. Nós sabemos que o Senhor já tem definido um futuro para nós, o Senhor já tem a imagem de como o Senhor nos quer, ó Deus, no futuro. Nós já sabemos disso, Pai. E eu oro por aqueles que estão aqui nessa noite, Senhor. Ouça o grito desesperado do coração, Pai, que está entristecido nessa noite. Ouça o grito desesperado, ó Deus, mesmo que escondido e camuflado embaixo do ego. Ouça esse grito, ó Deus, camuflado em atitudes que não são tuas, ó Pai. Ouça esse grito, ó Pai, por Ti, que clama por Ti nessa noite. Que o Senhor possa completar a obra que o Senhor começou entre nós. A Tua palavra declara que o Senhor é quem começou a obra e o Senhor é fiel para terminá-la, Pai. Deus, que o nosso coração possa estar alinhado com o Teu cada vez mais. Atenda o coração desesperado nessa noite, que por causa desse desespero tem cometido atitudes loucas, ó Pai. Atende o coração desesperado nessa noite, Senhor. Que o Teu louvor nunca falte em nossos lábios, que a gente possa cantar que o Senhor tem sido bom conosco, que a gente possa enxergar no não a Tua bondade, em nome de Jesus. Que a gente possa viver uma vida de paz contigo, Pai. Quando o mundo à volta está todo arrebentado, que a gente possa respirar tranquilamente a Tua bondade, Jesus. Te agradeço por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém.